Refrigeração na prática aqui. Respondendo ao Marcos, um inscrito do canal, eu vou falar hoje de um assunto que ele fez uma pergunta. Eu não vou printar a pergunta e colocar aqui, porque não há necessidade, tá? Mas, Marco, para você a resposta da sua pergunta. E a pergunta do Marco foi o seguinte: como identificar uma quebra mecânica? Marcos, o sistema de refrigeração ele trabalha com pressão de alta e pressão de baixa. Então você que está chegando agora em refrigeração, quando você chega num compressor, ele está funcionando, tá? E estou falando um compressor que você consegue fazer leitura de pressão de alta e pressão de baixa. Quando você conecta uma ferramenta que nós usamos, que é chamada de manifold. O que vem a ser, Marcos, o manifold? O manifold é um conjunto de manômetros com 3 mangueiras. A mangueira azul, a gente conecta ela no lado de baixa. O que é lado de baixa para nós de refrigeração, Marcos? O lado de baixa é onde o compressor aspira, ele succiona o fluido refrigerante. O que é o fluido refrigerante? É o gás, tá? Então, a mangueira azul, ela vai conectada na parte, nós chamamos de baixa, porque é baixa pressão. Aí o manifold, ele tem a mangueira vermelha. A mangueira vermelha, a gente conecta no lado de alta pressão. O que é o lado de alta pressão? É quando o fluido refrigerante, ele passa pelo compressor, ele é comprimido, adquire temperatura e pressão. Porque temperatura e pressão, Marcos, eles estão juntos. Então ele adquire temperatura e pressão. Então esse fluido, esse gás de geladeira, esse fluido refrigerante, tá? Então quando eu falar fluido refrigerante, você pode linkar gás de geladeira, tá bom? Então quando esse fluido refrigerante ele passa pelo compressor, ele adquire pressão e temperatura. Então ele passa a ser o lado de alta, que nós chamamos, pressão alta e temperatura alta. Ok? Show. Partindo dessa premissa, conectando o manifold no lado de baixa e no lado de alta, as pressões elas são diferentes. Então você está usando um fluido refrigerante, quando você vai na escala de fluidos, pela temperatura externa do condensador, você fazendo ali uma leitura, você vai saber que se a pressão de descarga está equivalente à temperatura de condensação. Certo? Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais simples. Quando você conecta a mangueira vermelha no lado de alta pressão, a pressão de alta ela tem que estar muito mais alta em relação à baixa. Tá? Então, se o compressor ele está funcionando, ele está trabalhando, e você conecta os manômetros e as pressões estão equalizadas. O que é equalizado? É quando a pressão de baixa ela está aparentemente bem próxima da pressão de alta. Vou dar um exemplo, tá? Então você tem lá os manômetros conectados, o compressor está funcionando, a pressão de baixa está com, um exemplo, tá? Com 80 PSI, tá? E a pressão de alta está com 90 PSI. Quando você conecta o manômetro e as pressões estão equalizadas, próximas uma da outra, com o compressor funcionando, isso é indicativa que teve uma quebra no compressor, tá certo? Abraço. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma respondido. Se não, chama no WhatsApp que a gente bate um papo. Abraço.